Olá pessoal, como eu falei, vamos trabalhar agora com o Notebook LM, que é da Google, uma ferramenta muito boa do Google, que disponibiliza alguns recursos interessantes. Então, nesse sentido, vamos trabalhar o aspecto evolução estratégica da Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito, que foi adaptando a estrutura para os desafios de Curitiba entre 2019 e 2025. Essa aqui é uma análise da reestruturação organizacional da Secretaria Municipal baseada nos decretos desse período. Então vamos ver como que ficou esse material. Vamos trabalhar com a tela cheia para que vocês possam observar melhor. Então, em 2019 entrou em vigor o decreto 1389, que define a estrutura organizacional inicial. Esse é o nosso ponto de partida. Em 2020 nós temos o decreto 777 e o 1685, primeiras grandes mudanças, a criação da Corregedoria da GM, a reestruturação da Ouvidoria e a criação do GTrans. Em 2022 nós temos o decreto 39, foco em dados, criação de gerência de pesquisa e estatística de trânsito. Em 2023 nós vamos ter dois decretos, o 1074 e 2419, que vão fazer alguns ajustes finos em relação à COSED na fiscalização de trânsito. Em 2025 nós vamos ter o decreto 116 e o decreto 1539, que vão fazer alguns movimentos estratégicos na transferência do Departamento de Políticas sobre Drogas e da Defesa Civil e da COSED. Então vejam que em 2025 algumas mudanças até que significativas ocorrem dentro da estrutura da Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito. A estrutura, o ponto de partida da estrutura em 2019, o gabinete do secretário, Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, Ouvidoria da Guarda, Coordenadoria de Segurança e Identificações COSED, daí a Superintendência de Defesa Social, Superintendência da Guarda Municipal e Superintendência de Trânsito. Dentro da Superintendência de Defesa Social nós tínhamos o Gabinete de Gestão Integrada e o Departamento de Políticas sobre Drogas. Essa estrutura refletia uma secretaria com escopo de atuação vasto, abrangendo desde a segurança pública e trânsito até defesa civil, políticas sobre drogas e segurança de edificações. O que eu digo na sua plenitude, isto é defesa social. Defesa social é o grande guarda-chuva que abraça todos os tentáculos dessa área, e a segurança pública é um dos tentáculos, o trânsito é outro, antidrogas é outro, defesa civil é outro, então são vários. Aqui estava a estrutura da defesa social. Antes de 2019, então, Ouvidoria da Guarda, Serviço de Apoio e Gerência de Atendimento de Informações. Através da criação da Corregedoria e reestruturação da Ouvidoria, nós passamos a ter o seguinte, então. Corregedoria da Guarda Municipal, Serviço de Apoio Administrativo, Comissão de Apuração Disciplinar, CAD-GM, Comissão de Processo Disciplinar, CPD-GM, e passamos dentro da Ouvidoria da Guarda, ela foi reestruturada a ter a Divisão de Atendimento de Informações e Serviço de Atendimento. Vejam aqui uma coisa, a função da Corregedoria é instaurar sindicâncias administrativas relativas aos integrantes da carreira, mas não só isso. Porque isso vai ser na Comissão de Apuração Disciplinar, que faz a sindicância. Depois a Comissão de Processo Disciplinar trata do inquérito administrativo. E o órgão, o corregedor, ele vai sugerir a punição cabível após apurado a conduta do servidor, se foi delituosa ou não, ou seja, se infringiu algum dispositivo legal. Os impactos estratégicos, a criação da Corregedoria dedicada à reestruturação da ouvidoria separa as funções de investigação disciplinar e de atendimento ao cidadão, aumentando a transparência, a especialização e a capacidade de controle sobre a corporação. Haveria um controle maior se seguisse o que está disposto nesse sentido na Lei 13.022, que ela determina que o órgão corregedor e ouvidor sejam eleitos, tenham mandato e percam o mandato pela maioria na Câmara Municipal. Porque daí sim eles vão ter independência e autonomia, aqui eles são subordinados, eles são vinculados a uma estrutura.
E a corregedoria e ouvidoria, o princípio dela seria semelhante ao princípio do Conselho Tutelar. Embora tenha um vínculo indireto com a administração pública, ela não está subordinada à estrutura hierárquica, porque eles têm que ter essa independência e autonomia justamente para tratar sobre o contexto da fiscalização dos serviços públicos e principalmente da atividade exercida pelos profissionais da segurança pública na municipalidade. Mas isso talvez no futuro venha a se aplicar. Até hoje não me recordo nenhuma guarda municipal no Brasil que esteja fazendo como determina a lei federal. Pilar, especialização e operacionalização da Guarda Municipal. O novo grupo de trânsito para apoio direto à Secretaria Municipal, à Superintendência de Trânsito. Para otimizar a fiscalização e apoio às operações de trânsito, foi criada uma gerência especializada dentro da estrutura da Superintendência da Guarda, formalizando e fortalecendo a atuação dos guardas do trânsito. Essa gerência, ela atua, a maior parte do seu efetivo atua justamente no policiamento de uma rodovia federal através de um convênio com a Polícia Rodoviária Federal. Impacto estratégico. Consolida a atuação da Guarda Municipal como um braço operacional fundamental para a Superintendência de Trânsito, melhorando a integração e agilidade nas respostas a eventos e na fiscalização viária. Eu digo ali no policiamento viário, que é o que é exercido principalmente na Rodovia Federal, na linha verde. Rumo à gestão inteligente do trânsito. Criação da Gerência de Pesquisa e Estatística de Trânsito, GPTran. A Secretaria criou uma unidade dedicada a organizar, manter e analisar dados e estatísticas de trânsito, incluindo informações para o Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito. Superintendência de Trânsito, Gerência de Pesquisa Estratégica de Trânsito, finalidade principal, gerenciar as atividades técnicas administrativas relacionadas ao desenvolvimento de pesquisa, monitoramento de dados e estatísticas de trânsito. Organizar dados de acidente, inserir informações no sistema, subsidiar o planejamento com dados e relatórios. Impacto estratégico. Institucionaliza a cultura de dados na gestão de trânsito, permitindo políticas públicas mais eficazes, melhor alocação de recursos e fiscalização e um planejamento viário baseado em evidências concretas. Segundo pilar, especialização da fiscalização de trânsito, reorganização e foco no monitoramento eletrônico e estacionamento regulamentado. O decreto de fiscalização teve sua unidade renomeada para refletir um foco maior em áreas críticas de gestão de trânsito moderna. Então, temos agora a unidade de fiscalização de trânsito, passou a ter a unidade de fiscalização de estacionamento regulamentado. Gerência de fiscalização eletrônica, gerência de monitoramento por dispositivos eletrônicos. A unidade de monitoramento por dispositivo eletrônico que estava no Departamento de Planejamento e Operação foi extinta, consolidando a função do monitoramento eletrônico na nova gerência. Impacto estratégico. A mudança reflete uma maior especialização e importância estratégica do estacionamento regulamentado, STAR, e da fiscalização por tecnologia, alinhando a estrutura organizacional com as prioridades operacionais da cidade. Terceiro pilar, foco na atividade e fim. A transferência estratégica de políticas sociais. O Departamento de Políticas sobre Drogas é movido para a Secretaria de Desenvolvimento Humano. Então ela sai em janeiro, ela vai para outro setor em decorrência da transferência prevista, fica extinta da estrutura de defesa social, impacto estratégico e alinha a política sobre droga com outras políticas de desenvolvimento humano e social. Só que eu penso o seguinte, essa aqui ela foi para a Secretaria Municipal de Defesa de Desenvolvimento Humano, focada onde? Nos recursos humanos interno ou no externo, e quais são as políticas que estão sendo implementadas, mas essas são observações que devem se fazer com o passar do tempo. O pilar 3, a continuação, consolidando o foco em segurança pública e trânsito, transferência da Defesa Civil e da COSED para a Secretaria de Governo.
Este movimento conclui a transformação da Secretaria em uma secretaria puramente focada na defesa social e trânsito e realocando a Comped e a COSED para a SGM, centraliza a gestão de riscos urbanos e desastres, facilitando a articulação intersetorial. Somente isso que faz, facilita a articulação intersetorial, mas em verdade ela quebra porque a defesa civil ela precisa do braço operacional, esse braço operacional é feito eminentemente pelos profissionais da Guarda Municipal. Então fica, inclusive se a gente observar a Lei 13.022, ela foca nesse princípio e na própria legislação municipal que trata sobre a atribuição das guardas municipais também. E nesse sentido assim, existem suas reticências e suas observações. Ainda a otimização continua, racionalização de funções de projeto. Ao longo de todo o processo de reestruturação, diversas funções gratificadas de coordenador de projeto foram extintas em diferentes departamentos. Esta otimização permitiu a criação de novas unidades estratégicas sem aumentar os custos. Então aqui nós vemos superintendência executiva, o que saiu, né? As extinções de alguns setores. Este processo de troca de funções foi fundamental para viabilizar a modernização da Secretaria, mantendo o compromisso com a responsabilidade fiscal. Na verdade, se extinguiram algumas funções, reuniram os valores respectivos e criaram outros cargos. Então, não houve um acréscimo de gasto, mas o gasto que já estava previsto ele foi tratado dessa maneira. Então, quando a gente vê uma FG4, duas FG3, uma FG2, 5 FG3, uma FGG, uma FG4, duas FGG, mais uma FG4, tudo isso reunido acaba criando algo maior. Então aqui a nova estrutura ficou da seguinte forma: o gabinete do secretário, assessoria de planejamento, corregedoria da Guarda Municipal e ouvidoria da Guarda Municipal. E abaixo as três superintendências, superintendência executiva com gabinete de gestão integrada, e aqui tem também o departamento de inteligência que não entrou nesse sistema. Por isso que eu digo que é um sistema muito bom esse notebook LM, só que ele tem algumas falhas. Estou vendo que aqui faltou a inteligência ali. Aqui na superintendência da Guarda Municipal nós temos o GTrans, mas faltou toda a estrutura que é gigantesco. E a superintendência de trânsito também tem 5 departamentos e apareceu somente 3. Então nesse sentido que nós temos as observações a fazer. Então anota, a estrutura final está claramente focada em duas grandes áreas, defesa social incluindo a Guarda Municipal e integração da segurança e o trânsito. As funções de apoio, corregedoria, ouvidoria, planejamento, dados foram fortalecidas para suportar essas missões centrais. Destino das unidades, uma realocação estratégica. Departamento de Política foi para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, Coordenadoria Municipal de Defesa Civil para a Secretaria de Governo, Coordenadoria de Segurança de Edificações e Imóveis para a Secretaria de Governo. Síntese da evolução de generalista a especialista. A reestruturação da Secretaria representa um claro de modernização administrativa com foco estratégico. A Secretaria evolui de uma organização com um portfólio amplo e diverso para uma estrutura especializada, ágil e mais alinhada com suas competências essenciais. Governança fortalecida, mecanismo de controle e especialização da guarda, gestão de trânsito baseado em dados, capacidade analítica para decisões mais inteligentes, foco estratégico, atuação concentrada em defesa social e trânsito, com maior sinergia entre as equipes, eficiência e responsabilidade fiscal. As alterações decorrentes da aplicação desse decreto não terão impacto orçamentário financeiro. E assim, nós chegamos ao final desse estudo, onde, via de regra, o propósito maior foi trazer uma síntese, uma análise sobre o decreto que está sendo cobrado pela banca, mas não só o decreto, e sim, principalmente, as alterações, porque a banca terá que ter um cuidado muito sério para cobrar esse decreto aqui, considerando que muita coisa mudou, e até o nome de alguns setores mudou, assim como a atribuição foi transferida de um para outro local. De qualquer forma, desejo um bom estudo a todos e até breve.